Papa Leão XIV sinalizou que pode revisar o acordo entre Vaticano e Itália. A concordata trata de isenções fiscais e da atuação da Igreja no país. Você já se perguntou quem realmente paga as contas da Igreja? Quem sustenta financeiramente o Vaticano, suas basílicas, seus hospitais, suas emissoras, suas obras sociais e toda a estrutura centenária que se espalha por Roma e pelo mundo? Agora imagine se, de um dia para o outro, o próprio Papa decidisse rever o acordo que define tudo isso com o governo da Itália. Pois é exatamente isso que começou a circular nos bastidores do Vaticano nos últimos meses. Papa Leão XIV estaria disposto a rever a concordata que há décadas estabelece os privilégios, isenções e relações entre o Estado italiano e a Santa Sé. Para muitos, isso é uma medida impensável. Para outros, é exatamente o tipo de atitude que mostra a coragem e o estilo reformador de um Papa que não quer mais uma igreja encastelada no passado. Mas por que esse gesto é tão simbólico? E por que ele pode mudar a maneira como a Igreja Católica se relaciona com o dinheiro, o poder e a própria sociedade italiana? Vamos entender juntos. A concordata entre o Vaticano e a Itália é um acordo jurídico que garante certos benefícios à Igreja dentro do território italiano. Ela regula tudo, desde a presença de capelães em escolas e hospitais, até isenções fiscais em propriedades da Igreja. Esse acordo começou lá atrás, em 1929, com os Pactos de Latrão, um marco que finalmente reconheceu o Vaticano como um Estado soberano e selou a paz entre a Igreja e o governo italiano após décadas de tensão. Foi Benito Mussolini, aliás, quem assinou o pacto em nome da Itália. Desde então, a concordata foi reformada em 1984, mas muita coisa continua intacta. E é aí que entra o novo Papa. Leão XIV, desde o início de seu pontificado, tem se mostrado cada vez mais preocupado com a imagem pública da Igreja. Para ele, não basta ser moralmente correto. É preciso parecer moralmente coerente diante do mundo. Num tempo em que tantas pessoas questionam o papel da religião na política, os privilégios e os espaços ocupados pela fé em sociedades laicas, o Papa parece querer dar um sinal claro. A Igreja precisa ser luz, e não sombra. E esse movimento não veio do nada. A pressão pública vem crescendo. Reportagens recentes na Itália têm apontado para o uso de imóveis da Igreja alugados para fins comerciais com isenção de impostos. Políticos se dividem entre os que defendem a manutenção dos acordos históricos e os que exigem mais transparência e equilíbrio. E a população, em parte secularizada, começa a se perguntar: por que a Igreja ainda tem tantos privilégios legais num país democrático e moderno? Leão XIV está ouvindo isso. E, segundo fontes próximas ao Vaticano, ele não vê problema em colocar tudo sobre a mesa. Não por desejo de confronto, mas por um profundo senso de justiça evangélica. Para ele, não se trata de abrir mão da verdade ou da tradição, mas sim de ajustar a rota, de alinhar a estrutura institucional da Igreja com aquilo que ela sempre pregou: humildade, pobreza evangélica, serviço. Em uma homilia recente, sem mencionar diretamente a concordata, o Papa disse: a Igreja deve ser servidora, nunca senhora. Deve oferecer, não exigir. Deve iluminar, não dominar. Palavras que ressoaram forte. Palavras que, para muitos analistas, foram o primeiro aviso claro de que algo grande pode estar por vir. E o que mudaria se o Papa realmente revisasse esse acordo? Para começar, isso exigiria diálogo com o governo italiano. Mudanças nas isenções fiscais. Possível redefinição de como são tratados os bens e rendas da Igreja dentro da Itália. Rediscussão sobre a presença de símbolos religiosos em repartições públicas. E, acima de tudo, uma nova imagem pública para o Vaticano. Uma imagem mais transparente, mais próxima da pobreza franciscana do que dos palácios dourados. Mas, atenção, isso não significa que o Papa quer acabar com a concordata. O que se discute é uma atualização coerente com os tempos. Afinal, os desafios da Igreja hoje não são os mesmos de 1929. O mundo mudou. A Itália mudou. E até o perfil dos católicos mudou. Hoje, milhões de jovens não se identificam mais com uma Igreja institucionalizada e distante. Eles querem testemunho. Querem coerência. Querem ver que a Igreja vive aquilo que prega. E talvez seja por isso que Leão XIV tenha tanta disposição de dar esse passo. Ele sabe que um gesto simbólico pode valer mais do que 1000 discursos. E rever um acordo histórico como esse seria um gesto de coragem, de desapego e de renovação. Mas nem todo mundo está feliz com essa possibilidade. Há cardeais que preferem manter tudo como está. Eles argumentam que mexer nesse pacto poderia abrir espaço para perseguições contra a fé, perda de apoio institucional e até mesmo tensões diplomáticas.
Eles dizem que a concordata garante liberdade religiosa num país cada vez mais secular. Leão XIV escuta, pondera, mas não recua. Sua visão parece ser mais ousada. Liberdade religiosa não se conquista com acordos, mas com testemunho. E, se for preciso, ele está disposto a abrir mão de benefícios para recuperar a essência. Imagine só o que isso representa. Um papa que, em vez de exigir privilégios, oferece sacrifício. Que prefere o caminho mais difícil, mas mais honesto. Que entende que, em tempos de crise de fé, o mais importante não é ter poder, mas credibilidade. E isso, meus amigos, talvez seja o maior milagre do seu pontificado até aqui. Você já parou para pensar o que realmente muda quando um papa decide mexer numa estrutura centenária da Igreja? A verdade é que não se trata apenas de uma revisão burocrática. Quando o Papa sinaliza que quer rever a concordata, o que ele está dizendo, nas entrelinhas, é algo muito maior. Chegou a hora da Igreja provar, com ações concretas, que está a serviço do povo e não de seus próprios interesses. E isso não agrada a todos. Dentro do próprio Vaticano, o movimento causa desconforto. Existem setores mais conservadores que consideram a concordata um escudo essencial contra a interferência do Estado nos assuntos religiosos. Para eles, abrir mão de certas garantias pode significar fragilizar a liberdade da Igreja. Mas Leão XIV não vê assim. Ele parece entender que os tempos mudaram. Que hoje, a fé não pode mais depender de privilégios legais para se manter viva. Ela precisa de testemunho, de exemplo, de presença no mundo real. E talvez o maior exemplo seja justamente este: renunciar aos privilégios para reconquistar a confiança. A questão central é: a Igreja deve ser protegida ou desafiada? Porque é fácil permanecer em uma posição de segurança jurídica, com benefícios garantidos, com respaldo do Estado. Difícil é caminhar pela fé, confiando na providência, na missão, no carisma do Evangelho. E se tem algo que Leão XIV vem repetindo com frequência, é que a missão da Igreja nunca foi o conforto, mas o confronto com as estruturas do pecado, inclusive as que estão dentro dela mesma. Agora pense comigo. Quantas vezes, ao longo da história, a Igreja foi criticada por sua relação com o poder? Quantas vezes os escândalos não vieram justamente de alianças políticas que enfraqueceram sua autoridade moral? Quantas vezes o brilho do ouro encobriu o brilho da santidade? Papa Leão XIV parece determinado a romper com essa imagem. Ele não quer que os jovens olhem para a Igreja como uma instituição engessada, agarrada às suas propriedades, a seus privilégios ou a seus acervos de luxo. Ele quer que eles enxerguem um corpo vivo, corajoso, comprometido com os pobres, com a justiça, com a simplicidade do Cristo. E é por isso que essa revisão da concordata é muito mais do que uma questão política. É uma mensagem simbólica de transformação. E o mundo está de olho. Jornais europeus já especulam sobre a possibilidade de mudanças significativas nas relações entre o Vaticano e o Estado italiano. Analistas políticos afirmam que a abertura para a negociação pode ser o primeiro passo para uma Igreja mais transparente em termos de finanças e administração de patrimônio. Na prática, o que pode acontecer? Redução ou extinção de isenções fiscais para imóveis não utilizados exclusivamente para fins religiosos. Revisão da presença institucional da Igreja em repartições públicas. Mudanças no financiamento de escolas católicas. Fiscalização mais rigorosa das propriedades comerciais da Igreja. Mas nada disso parece preocupar o Papa. Sabe por quê? Porque ele acredita que a credibilidade da fé vale mais do que qualquer isenção. Durante uma audiência recente com jovens economistas católicos, Leão XIV afirmou: a economia da Igreja deve refletir os valores do reino. Onde houver ostentação, não há evangelho. Onde houver acúmulo, não há partilha. Onde houver poder, não há cruz. Essa fala ecoou forte nos corredores do Vaticano. E fez muitos se perguntarem: será que o Papa está mesmo disposto a ir até o fim com essa ideia? Será que ele tem o apoio suficiente? Será que a sociedade está preparada para uma Igreja mais pobre e mais livre? O curioso é que, quanto mais ele avança, mais apoio popular ele parece conquistar. Muitos católicos, inclusive na Itália, começam a ver essa atitude como um resgate da identidade cristã. Uma tentativa de limpar a imagem da Igreja diante de um mundo que perdeu a fé, em parte, por causa dos escândalos e da hipocrisia institucional. Para esses fiéis, Leão XIV representa um Papa que não tem medo de perder poder para ganhar autenticidade. E isso, numa época de tanta desconfiança, é revolucionário. Mas atenção, essa revolução é silenciosa. Não espere discursos explosivos. Não espere gestos teatrais.
Leão XIV parece preferir as mudanças discretas, porém profundas. Ele sabe que, para transformar uma instituição como a Igreja, é preciso paciência e firmeza. É preciso saber onde tocar, e quando tocar. E é exatamente isso que ele está fazendo com essa possível revisão da Concordata. Ele está mexendo numa base que parecia intocável. Mas está fazendo isso sem barulho, sem alarde. Com a serenidade de quem sabe que está no caminho certo. Agora, a pergunta que fica é: como o governo italiano vai reagir? Será que haverá resistência? Será que aceitarão uma nova negociação? Ou será que verão nisso uma oportunidade de fortalecer a laicidade do Estado com equilíbrio e respeito? Até agora, a resposta tem sido cautelosa. Mas nos bastidores, especula-se que o Papa já iniciou conversas informais com representantes do governo. Nada confirmado oficialmente, mas os sinais são claros. E se essas conversas avançarem, podemos estar prestes a ver uma das maiores reformas institucionais do pontificado de Leão XIV. Se você está acompanhando até aqui, é porque sente que algo importante está acontecendo. E de fato está. A Igreja, que por séculos influenciou reinos, impérios e nações, agora volta-se para dentro e pergunta a si mesma: estamos sendo fiéis àquilo que pregamos? Se a resposta for não, então o Papa parece disposto a mudar tudo o que for necessário para que o Evangelho volte a brilhar com força total. Apenas com esse gesto, essa revisão, Leão XIV já está fazendo história. A essa altura, já não se trata apenas de política ou de teologia. Estamos diante de uma mudança de mentalidade que pode repercutir em todo o mundo católico. Quando o Papa Leão XIV abre espaço para a revisão de um acordo como a Concordata, ele não está apenas pensando na Itália. Ele está sinalizando para todos os países que mantêm relações históricas com o Vaticano: a Igreja está disposta a reavaliar seu papel na sociedade moderna. E isso, para quem acompanha de perto os movimentos da Santa Sé, é um divisor de águas. Porque se a maior autoridade religiosa da Igreja Católica está disposta a abrir mão de certas estruturas de poder, o que mais ela está disposta a rever? A resposta é clara: tudo aquilo que estiver em desacordo com a verdade do Evangelho. Esse gesto do Papa atinge diretamente uma das maiores críticas feitas à Igreja nos últimos tempos: a distância entre discurso e prática. Por anos, muitos têm questionado como uma instituição que prega o desapego, a humildade e a caridade pode manter propriedades milionárias, bancos, acordos estatais e isenções que mais parecem privilégios do que ferramentas evangelizadoras. Leão XIV ouve essas vozes. Ele não as ignora. Não as ataca. Ele simplesmente age. E é exatamente essa atitude que vem conquistando corações, inclusive de pessoas que não são católicas. Porque há algo universal nessa proposta: a coerência. E em tempos tão fragmentados, ela vale ouro. No entanto, engana-se quem pensa que essa revisão será simples ou imediata. A Concordata envolve não apenas acordos diplomáticos, mas também interesses institucionais profundamente enraizados. Escolas, universidades, hospitais, emissoras de rádio e TV, ordens religiosas, dioceses, todos, de alguma forma, serão impactados. E não é fácil tocar nesse tipo de estrutura sem causar ruído. Por isso, dentro da Cúria Romana, já existem grupos que discutem como essa transição pode ocorrer com prudência e responsabilidade. Alguns propõem etapas. Primeiro, rever a parte financeira. Depois, discutir os espaços institucionais. E por fim, avaliar o impacto simbólico e pastoral dessa nova postura. Outros são mais diretos, acreditam que a simples proposta do Papa já é, por si só, um gesto revolucionário que abrirá caminho para uma igreja mais livre. Enquanto isso, a opinião pública reage com surpresa. Muitos se perguntam se a Igreja conseguirá sobreviver economicamente sem os acordos atuais. Mas talvez essa seja a pergunta errada. Talvez a verdadeira questão seja: a Igreja deve depender dessas estruturas para cumprir sua missão? Leão XIV parece acreditar que não. Ele tem repetido que a força da Igreja não está no que ela possui, mas no que ela oferece. Não no que ela controla, mas no que ela inspira. E se há algo que ele quer deixar como legado, é exatamente essa convicção: que a Igreja pode, e deve, caminhar com menos peso institucional e mais leveza espiritual. Nos corredores das universidades católicas, o assunto virou debate. Teólogos, juristas, economistas e historiadores analisam as possíveis consequências de uma revisão profunda na Concordata. Alguns acreditam que o gesto do Papa pode incentivar uma reforma mais ampla, envolvendo inclusive outras áreas da relação entre fé e Estado. Outros, mais cautelosos, temem que isso abra precedentes perigosos,
especialmente em países onde o catolicismo já sofre perseguições ou limitações legais. Mas, mesmo entre os críticos, há um consenso. Leão XIV não é um papa comum. Ele não está preocupado com popularidade, nem com manter alianças. Ele está interessado em fazer aquilo que considera certo, mesmo que incomode. E isso ficou evidente numa das entrevistas mais marcantes do início de seu pontificado. Ao ser perguntado se não temia as reações internas por suas decisões ousadas, ele respondeu: "A cruz não é confortável. E a verdade nunca foi uma escolha fácil. Mas é nela que se constrói a fé." Essa resposta viralizou. Foi compartilhada por fiéis, padres, influenciadores e até por líderes de outras religiões. Porque carrega em si uma mensagem poderosa. O Papa está disposto a perder o apoio de alguns setores para reconquistar a alma da Igreja. E isso, num cenário global de descrença, pode ser o combustível de uma nova primavera espiritual. Claro que nem tudo são flores. Os jornais conservadores italianos já começaram a publicar artigos alertando para o risco de uma secularização agressiva caso a concordata seja alterada. Alguns políticos chegaram a dizer que a revisão seria um tiro no pé da Igreja. Mas o Papa permanece em silêncio. Observa, escuta e, como sempre, decide no tempo certo. Enquanto isso, ele mantém sua agenda pastoral intensa. Visita comunidades pobres. Conversa com migrantes. Celebra missas em paróquias simples. E, discretamente, constrói o alicerce de um novo relacionamento entre a Igreja e o mundo moderno. Em uma das suas mais recentes alocuções, diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, ele disse: "Não temamos perder estruturas. Temamos perder almas." Mais do que uma frase, foi um aviso. O Papa está nos convidando a olhar para a Igreja não como um museu de grandezas passadas, mas como um hospital de campanha, como dizia Francisco, seu antecessor. Uma Igreja que não se apega à segurança dos contratos, mas se arrisca na insegurança do amor. E é aí que a revisão da Concordata ganha seu verdadeiro valor. Não como uma ruptura, mas como um sinal. Um sinal de que a Igreja, sob liderança de Leão XIV, está decidida a se reconectar com seu propósito original. De ser sal e luz. De ser pão partido, não castelo de pedra. De ser ponte, e não muro. Em um tempo em que tanta gente se pergunta se a religião ainda tem espaço no mundo moderno, em que a fé parece ser atacada por todos os lados, e a própria Igreja Católica enfrenta crises internas e externas, um gesto como o de Papa Leão XIV parece vir como uma resposta silenciosa, mas profundamente poderosa. Sim, revisar a Concordata pode parecer, à primeira vista, um ato administrativo. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. É um posicionamento. É uma forma de dizer: não temos medo de mudar para sermos mais fiéis à nossa essência. Porque, no fundo, essa é a grande crise do nosso tempo: a incoerência. Pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Líderes que discursam sobre justiça, mas se beneficiam do sistema. Instituições religiosas que pregam o desapego e vivem como reis. E é por isso que esse possível gesto do Papa toca tão fundo. Porque não é uma mudança cosmética. É uma autocrítica institucional que desafia toda a estrutura eclesial a ser mais parecida com o Cristo que prega. Imagine só o impacto disso nas novas gerações. Os jovens que hoje se afastam da religião não fazem isso por acaso. Eles estão cansados de ver contradições. Eles querem testemunhos reais, autênticos. Querem ver o Evangelho sendo vivido, e não apenas citado em homilias. Agora, imagine esse mesmo jovem ouvindo que o Papa está disposto a abrir mão de benefícios legais em nome de uma fé mais coerente. Você acha que isso não mexe com ele? Você acha que isso não reacende uma centelha de esperança? Porque, sejamos honestos, muitas vezes o que afasta as pessoas de Deus não é Deus. É a maneira como alguns tentam representá-lo. E se Leão XIV está disposto a dar esse passo, ele não está apenas reformando um tratado. Ele está abrindo caminho para uma nova forma de evangelizar. Não à toa, diversos bispos já começaram a se manifestar em apoio. Cardeais jovens, especialmente da América Latina e da África, estão vendo na proposta do Papa uma chance de quebrar amarras institucionais que limitam o alcance da Igreja em suas realidades locais. Eles dizem que a Igreja precisa ser mais leve, mais acessível, mais próxima do povo. E talvez a primeira etapa para isso seja exatamente essa: largar os privilégios. Voltar ao chão. Pesar descalça novamente. Mas também há uma outra leitura, ainda mais profunda, que muitos começam a fazer. Será que o Papa está preparando o terreno para algo ainda maior?
Será que essa revisão da Concordata é apenas o início de uma reforma global no modelo de relação da Igreja com os Estados modernos? Será que, no futuro, veremos uma nova Constituição Apostólica redefinindo completamente o papel do Vaticano no mundo? É cedo para dizer. Mas os sinais estão aí. E quem acompanha a história da Igreja sabe, toda mudança começa assim. Discretamente. Com um gesto, uma frase, uma decisão inesperada. Depois, os anos passam, e percebemos que aquele gesto solitário foi o estupim de algo grandioso. Claro, haverá oposição. Sempre houve. Sempre que a Igreja tentou se purificar, houve resistência. Dos que estavam acomodados. Dos que tinham medo de perder o que conquistaram. Dos que confundiam o Evangelho com status. Mas a história nos mostra que a Igreja só cresceu de verdade quando foi perseguida, despojada, testada. E talvez o que Leão XIV esteja fazendo agora seja exatamente isso. Colocando a Igreja novamente em posição de humildade, para que ela possa florescer como nos primeiros séculos. Sem luxo. Sem alianças políticas. Apenas com a força do Espírito. E é por isso que, independentemente do que acontecer, esse momento já entrou para a história. Porque, em tempos de tanta superficialidade, um líder que decide tocar no intocável está nos dizendo algo essencial. A verdade ainda importa. A coerência ainda importa. O exemplo ainda importa. E quando um Papa tem coragem de levantar essas bandeiras, o mundo inteiro presta atenção. Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo precisa mudar. Talvez você não seja católico. Talvez tenha se decepcionado com a fé. Ou talvez ainda esteja tentando entender seu lugar nesse cenário tão confuso. Mas saiba de uma coisa. Existem pessoas, lá dentro da Igreja, que também enxergam os mesmos problemas que você. E estão tentando mudar. Não por rebeldia, mas por fidelidade. Leão XIV pode não ser perfeito, nenhum Papa foi. Mas ao abrir mão de uma estrutura que beneficiava a própria Igreja, ele envia uma mensagem fortíssima. Não queremos mais parecer grandes. Queremos apenas parecer com Cristo.